As temperaturas estão aumentando a todo vapor e com isso as pessoas devem se atentar aos cuidados com a pele. Afinal, é nessa estação que a gente acaba ficando mais exposto ao sol e há maior incidência de micoses, brotoejas. Para falar sobre os cuidados com a pele nesta época do ano, a gente conversa com ela, a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt. Seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa casa, doutora obrigada. Linda. Está muito linda. Obrigada, muito você fashion. também. Muito obrigada. Maravilhosa. Doutora, quando a gente fala de calor, a gente fala de pele suada, Sim. de aparecimento de um monte de coisa no rosto que fazia tempo que não chegava. O que o calor faz com a nossa pele? Bom, Ambiane, o calor realmente ele faz um aumento da transpiração e com isso a pele quente e úmida pode favorecer o aparecimento de lesões de pele como fungos, aquelas brotoejinhas que a gente diz, né, que geralmente criança tem. Que é aquelas de aguinha? Que parece aguinha? Isso, a gente chama, né, sei. miliar é o nome mais complicado científico, digamos assim, mas realmente isso favorece nessa época do ano, né? Além de aumento de alguns tipos de acne, às vezes pelo uso incorreto de alguns cosméticos mais oleosos, isso também pode acontecer. Isso é verdade, porque a acne geralmente vai aparecendo assim, né, doutora? Queixo, essas partezinhas, bochecha. Nessas regiões, principalmente região de contorno, assim, de rosto, a gente tem que ficar sempre atenta à acne de mulher adulta, que tem uma relação hormonal, tem uma relação com a alimentação, tudo isso. Porém, os outros tipos, aqueles cravinhos, comedões, cravinho amarelinho ou cravinho pretinho, e isso realmente diferencia quando ele entra em contato com oxigênio ou não, pode aumentar também nessa época. A gente sente a pele suja, né? Não sei, por causa do suor mesmo. Isso vai realmente sujando a pele, vai aumentando esses cravinhos que a gente consegue perceber mais, doutora? Pode acontecer, que a gente chama de um tipo de, como se eles tivessem uma oclusão, né? Tivesse um filme ali em cima, fazendo com que isso possa aumentar o aparecimento. E também, como eu já citei, o uso de alguns cosméticos, às vezes um pouco mais oleosos, alguns tipos de filtro solar mais oleosos também podem favorecer, fazer essa barreira de oclusão e favorecer o aparecimento desse tipo de lesão nessa época do ano. Quando a gente fala de pele, a gente está falando do corpo todo. E a gente sabe que muita gente vai para a praia, né? Sim. E aí entra na água, sai da água e volta da água e vai na areia e aparece muita micose, né, doutora? O que é a micose? Como que a gente trata? A micose, ela é um micro-organismo, é um fungo, né? Como se fosse um bichinho microscópico que gosta de lugar quente e úmido. Então, se a gente fica, por exemplo, com o biquíni molhado muito tempo ou com a sunga molhada muito tempo, se a gente fica com a roupa de academia, a gente vai na academia e depois, vou fazer a correria do meu dia a dia, vou buscar meu filho na escola, né? Isso realmente também pode favorecer o aparecimento de fungos, né? Dormir com o cabelo molhado, o cabelo fica também mais ressecado nessa época do ano. Fica mesmo. Porque a gente entra na piscina e entra no mar e geralmente cuida às vezes mais da pele, mas do cabelo não tanto. Então é uma região interessante da gente conseguir, né, se atentar para não acontecer isso também. E o tratamento dos fungos daí depende do tipo de fungo. Então depende do tipo de micose. Se for uma micose de unha, se for entre os dedos do pé, se for na virilha, se for na axila, no couro cabeludo, embaixo dos seios, aí vai diferenciar um pouquinho o tratamento. Essa dos pés geralmente aparece bastante, né, doutora? Porque a gente acaba com o calor não secando o pé direito, né? Exatamente. O certo é secar bem entre os dedinhos do pé, secar na virilha, secar, né, as mulheres, principalmente quando tem a mama um pouquinho mais, né, que às vezes desce, tem que secar bem ali embaixo, senão é muito comum poder aparecer um tipo de fungo nessa região também. Então a gente sempre tem que deixar tudo bem sequinho, para evitar que o fungo que gosta de um lugar quente e úmido prolifere naquela região. Quando a gente fala de calor também, a gente fala um pouquinho de assadura, porque às vezes a pele está muito fininha e está suando. Isso acontece bastante também, doutora? Acontece bastante, principalmente, né, regiões que são mais cobertas, né? Então, região de mama, região das nádegas, virilha, isso realmente pode acontecer um pouco mais. E quando a gente está, como eu citei, com roupa de piscina, roupa de praia, roupa de academia, essa oclusão também pode favorecer esse aparecimento dessas lesões. E
como que a gente pode cuidar? Existem cremes que são melhores para essa época do ano ou não, doutora? Geralmente nessa época do ano, Biane, o ideal é usar cremes mais fluidos. E o que quer dizer isso? Coisas mais leves. Então a gente utilizar um protetor solar um pouco mais aquoso, digamos assim, mais à base de água, não ser algo tão grosseiro. Os cremes também serem nesse sentido de sérum, um pouco mais leves, para a gente conseguir se hidratar bastante também. Porque não adianta a gente passar hidratante na pele se a gente não toma água. Porque o que o hidratante vai fazer? Segurar a água dentro da pele. Que água? Se a gente não ingere água, não tem muita água para segurar. Né? Então, realmente, a gente tem que aumentar a ingestão de líquidos nessa época, claro, líquidos, né? Água, suco, água de coco, enfim, né? Não abusar, claro, de bebidas alcoólicas, nem com muito gás, nem com muito açúcar, nada disso. E a gente envelhece mais no verão também, principalmente se a gente se expõe ao sol, doutora? Se a gente se expõe em excesso, sim, porque o excesso do sol envelhece a pele. Porém, em ambientes também muito frios, né, no oposto disso, também resseca muito a pele, também favorece aparecer mais marquinhas de expressão, ressecamento e envelhecimento. Mas o excesso de sol, com certeza, além de câncer de pele, envelhece. E mancha. E mancha, né? E mancha. A gente, geralmente, com as minhas amigas, quando a gente tá, de repente, em algum lugar de sol, as pessoas falam, eu tenho melasma e agora eu não posso tomar esse sol. Eu acho legal a gente sempre falar sobre isso, porque as mulheres sofrem com o melasma, né, doutora? Sim, e assim, o melasma é muito interessante porque as mulheres pensam, eu vou proteger meu rosto e aí eu tô protegida do melasma. E não é assim. Aonde você tomar sol no corpo vai estimular o melasma do rosto. Então pode ser até no dedinho do pé, vai estimular o melasma do rosto também. Então tem que se proteger na medida do possível como um todo. Eu entendo que tem pessoas que são solares, que gostam de tomar sol, que se sentem mais vivas e animadas ao se expor ao sol. Mas existem períodos que a gente pode se expor de uma maneira mais segura, né? Então a gente tem que evitar ser após as 11 horas da manhã, utilizando o protetor solar. E existem hoje inúmeras opções para quem gosta de ter a pele bronzeada sem tomar sol. Então existem autobronzeadores, são produtos que a gente aplica, são muito seguros, não causam câncer de pele, não causam um envelhecimento na pele e a gente consegue chegar no verão já com aquela corzinha, né, mais saudável, digamos assim, que antigamente a gente falava. Coradinho, sem ter se exposto ao sol. E lembrando também que existem pessoas que são muito branquinhas e que nunca vão se bronzear no sol, elas só vão ficar avermelhadas. E quando que a gente consegue identificar, doutora, que alguém está com insolação, por exemplo? Insolação é uma condição que existem sintomas sistêmicos também. Então, a pessoa pode ter uma sensação de desmaio, a temperatura do corpo realmente aumentar, pode ter náuseas e vômitos, além de estar sentindo, né, necessidade de ingerir bebidas, né, e bastante água, porque está sentindo bastante sede. Porém, isso chega num limite que pode extrapolar e ter esse tipo de sintoma associado. E quando a gente fala do câncer de pele, doutora, o que a gente pode observar no nosso corpo, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu nem tomo sol, mas tem surgido algumas manchinhas, porque surgem às vezes algumas pintinhas a mais, algumas pintinhas brancas. Existem diferenças, doutora, para a gente não se preocupar de mais, mas nem de menos? Sim, assim, resumindo, né? Existem muitos tipos de câncer de pele, mas a grosso modo, ou pode ser um melanoma, que é aquela pinta escura, num geral, e o melanoma não necessariamente tem a ver com o sol. Existem regiões do corpo que a gente tem melanoma que não nunca, mas a gente não tem o hábito de expor ao sol, por exemplo, sola do pé. Tá? E tem na sola do pé? Tem na sola do pé, tem dentro dos olhos, tem na região íntima. São regiões que a gente não costuma, né, se expor ao sol. Então, o melanoma ele não tem necessariamente uma relação com o sol. Pode ter, mas não necessariamente, ele é genético, tem outros fatores também. E existem os cânceres de pele não melanomas, que são o carcinoma basocelular e o espinocelular. Também, resumidamente, o que a gente se preocupa num geral? Tem uma feridinha avermelhada na pele, faz uma casquinha, sangra, tira a casquinha, faz um sanguinho, volta, não cicatriza nunca. Aí é uma lesão que a gente tem que ficar de olho. Então, manchinhas mais escuras, manchinhas branquinhas que aparecem nas mãos, é muito comum do sol que a gente tomou a vida toda.
porque às vezes tem isso mesmo. Eu não sei se é porque vai envelhecendo e a gente vai reparando mais na pele, né, doutor? E aí você fala assim, nossa, mas tinha umas pintinha branca que não existia antes. Isso é de muito tempo. De muito tempo. Então, o dano solar, ele tanto pode deixar a pele com falta de pigmentação, com as leucodermias solares, ou ele pode deixar com excesso de pigmentação, que são as melanoses solares. Então, a gente costuma ver nas mãos as manchinhas escuras e as manchinhas brancas. Num geral, esse tipo de mancha não se transforma num câncer de pele. Então, o câncer de pele mais comum que existe, que é o carcinoma basocelular, geralmente é um machucadinho que não cicatriza. Em regiões muito expostas ao sol. Nariz, couro cabeludo de quem não tem cabelo, orelha dos homens, regiões também de mãos e braços. Então, são microferidinhas que não cicatrizam e ficam com uma casquinha e são avermelhadas. Mas isso não é de agora, de um sol que você tomou lá na sua juventude, lá quando foi criança, porque o sol ele causa uma alteração no DNA das células. Então você vai se expondo ao longo da vida, isso é acumulativo e lá na frente a gente vai colher os frutos realmente dessa exposição acentuada. Nós tem que ter muita atenção. E como que a gente pode se proteger? De uma maneira que a gente, né, não tenha, de repente, as alergias, porque também tem muita coisa, quando está muito quente, por exemplo, se eu ponho um colar, vai ficar cheio de alergia, cheio de pelotinho. Tem coisas que a gente meio que já sabe. Mas como a gente pode se proteger para, de repente, não ter micose, brotoeja, né, pele queimada? Sim. Bom, se hidratar bastante, se proteger, utilizando protetor solar acima dos 6 meses de idade já é indicado. Nessa época, um protetor solar que tenha uma textura mais leve, não que ele tenha um FPS mais leve, mas que ele tenha uma textura mais leve. Então, existem tipos de protetores solares diferentes, com texturas diferentes. A gente já mostrou até algumas vezes aqui. Alguns são mais pastosos, outros são mais líquidos. Reaplicar toda vez que entrar na água, que transpirar muito. Se secar bem as dobrinhas. Evitar ficar com a roupa molhada por muito tempo. Tanto roupa, né, num geral, quanto biquíni, quanto roupa de ginástica. Existem também boné, chapéu, viseira, barracas, né, roupas que têm proteção solar adequada. Às vezes vai, né, andar num bug, por exemplo, ou de barco. São situações que a gente não sente a exposição do sol por causa do vento. Existem regiões do Brasil também que a gente não sente tanto, né, a exposição do sol por conta da brisa do vento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também nessas regiões. Boa. Léo, tem uma perguntinha. Doutora, na verdade não é uma pergunta, é um favor que eu ia pedir, na verdade, para a senhora dar um pouco o alerta para as pessoas. Você falou que pessoas muito brancas, assim como eu, a gente não pega a cor, não adianta a gente ficar vermelho mesmo, arde, é complicado. Mas assim, pessoas que passam refrigerante de cola, eu já vi, água de coco, bate tudo com cenoura, passa no corpo e acha que vai ficar com bronze bonito. Bronze a gente sabe que não pega, mas abelha junta que é uma beleza. Quando a gente ia viajar, quando era menino, viajar de galera assim, as pessoas passavam esse tipo de produto, esse tipo de alimento no corpo. Isso é muito ruim também, né, doutora? Sim, isso é muito ruim, tanto esse tipo de misturas caseiras que a gente não sabe o que pode desencadear na pele. Tomar muito cuidado também com limão, né? Verdade, que mancha, né? Mancha, então, no sol. Esse tipo de misturas também. Eu cheguei até a ouvir já bastante óleo de avião, que antigamente passava, né, na pele para bronzear. Então, existem classificações de cor de pele, tá? Baseadas realmente numa classificação antiga que foi realizada. Então, de acordo com que pessoas muito claras não se bronzeiam. E, claro, que conforme a gente vai tendo maior aumento dos melanócitos e da melanina, a gente vai conseguindo ficar mais bronzeado. Então, tem pessoas que realmente podem se expor de uma maneira adequada. Existem maneiras de ter um bronzeado mais saudável, utilizando um protetor solar de um FPS no início um pouco mais baixo, depois ir aumentando. Iniciar com uma exposição solar menor e aumentando, mas no máximo uns 20 minutos, no período de exposição de sol que é permitido, a gente consegue tentar ter um bronzeado mais saudável e também os autobronzeadores que são muito seguros. As câmeras de bronzeamento artificial são proibidas pela Anvisa. Legal falar disso. Porque elas realmente aumentam a chance de câncer de pele, além de queimaduras, e tomar muito cuidado
com essas exposições a produtos que às vezes a gente não sabe o que tem dentro, que são aceleradores, né? Eles dizem ser aceleradores do bronzeado e podem causar realmente queimaduras muito intensas na pele. E isso é bem interessante quando você fala porque antes tinha, né, aquelas marcas para você ficar mais bronzeado e tal, Sim, ainda tem bastante. ainda tem. E todas as vezes que eu vou sair, eu fico pensando nisso no protetor. Eu falo, vou passar protetor, mas você não quer pegar uma coisinha? Vou, mas com protetor. E realmente, você não fica ardendo depois, porque o problema é arder, né? Depois você vai pôr uma outra roupa por cima, você fica com a pele quente, porque a pele fica com uma febre, não fica, doutora? Fica, a pele aumenta a temperatura da pele, né? Como é uma febre mesmo, porque ela está tentando eliminar, né? A nossa pele, ela tem um contato muito grande, tanto com as emoções quanto com o meio ambiente, né? Então ela é um órgão de temperatura, de regulação de temperatura corporal. Então, se aumenta o calor, ela vai tentar de alguma forma, né, expelir aquele calor. E podem ter realmente reações sistêmicas mais intensas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Teve até o caso daquela, infelizmente, né, no show da cantora, que a menina faleceu por conta de uma hipertermia. Então, tomar bastante cuidado nesse sentido, se hidratar bastante. Às vezes, existem sombrinhas até, né, que tem proteção solar. Então, isso tudo ajuda bastante também. Para que você aproveite, mas com saúde e com cuidado, né, doutora? Tudo tem bom senso. Tudo nem um exagero, nem o mínimo, né? Então, se a gente chegar num bom senso, a gente consegue curtir bastante o verão. Então aproveitem. Sigam as dicas, porque depois, minha gente, se de repente exagerou de uma vez, você perdeu o verão todo, né? É isso mesmo. Aproveita para seguir a doutora na internet, @doutora Ana Schmidt, está aparecendo aí para você, e @clínica doutora Ana Schmidt. Está lindíssima de laranja, combinando com o nosso cenário. Eu estou combinando com o cenário, estou na calinha. Beijo, obrigada. Beijo, obrigada. Eu que agradeço sempre.